sei se vocês repararam ali, a gente está aprendendo, então aprendendo até com os vídeos ali, mas tem umas fotos antigas assim, que o nosso pastorzão assim, ele tá, né, a gente consegue ver, tinha um pouquinho mais de cabelo, tinha um pouquinho mais de... Mas olha, vem para cá, pastorzão. Nosso pastorzão, a gente está vivenciando 5 anos de nossa igreja, e desde o início, aliás, ele, fundamental, é parte disso aqui, ele que toca fogo aí para as coisas acontecerem, e as coisas vêm acontecendo. Então, quem está conosco, que não conhecia ainda o pastor Jesus, ele está nessa história, ele faz parte dessa história, e está conosco até hoje, ele não nos larga, ele sempre está nos suportando, ele sempre está conosco junto, e hoje nós temos não só o nosso Pai aqui, espiritual, que está conosco a todo tempo, como nós temos aqui um pastor, que agora ele é, né, internacional, então que honra receber nesse dia. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela vida do teu filho amado, Senhor, que tanto tem colaborado, levado a tua palavra por todos os lugares, e que conosco aqui faz parte de toda essa plantação e celebra junto conosco. Que alegria nesse momento. Vem, que as palavras da boca do teu filho venham aqui para o coração da tua igreja e nos incendie para que a gente avance cumprindo o teu propósito hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Uau, gente, olha, que alegria, como é especial estar aqui hoje, né? O Senhor sabe a gratidão que está em meu coração. Não se trata apenas de mais um aniversário da igreja, não é sobre comemorar tempos, épocas, não são apenas, né, por falar de anos, mas é falar sobre uma relevância, sobre uma existência dessa sementeira que tem aqui nessa região, essa comunidade de fé. Olha, eu sou testemunha viva da dedicação, da resiliência, né, da empolgação, da obediência aqui do pastor Wilton, Marcília, né, eles colocaram o coração, eles disseram sim ao Senhor, colocaram o coração aqui antes de colocar os pés, colocaram o coração e sempre motivando, formando uma liderança, né, tornou possível isso aqui, a existência desse local, e como ele falou no vídeo, não apenas um local de celebração, mas um local de restauração. Aqui vidas têm sido restauradas por glória de Deus. Gente, olha, é um privilégio fazer parte dessa história. Eu sou muito grato a Deus por presenciar tudo isso que a gente presencia, né? Toda a relevância que a Igreja Anglicana Camaragibe tem trazido, não apenas para a Igreja Anglicana, mas para todo o reino de Deus. Olha, gente, nós vivemos em um mundo onde as notícias, às vezes a gente fica com aquela sensação, era melhor não ter notícia, porque, olha, a notícia parece que são preparadas para expor trevas, escuridão, desastres, acontecimentos, crises econômicas, crises de violência, crises de corrupção. Eu sei que existe muita desesperança, né? Um mundo cada vez mais dividido, as pessoas se agridem, e definitivamente a divisão está no oposto daquilo que Deus requereu de cada um de nós. Deus disse para sermos um. Deus prega a unidade, Deus prega uma unidade de propósito, uma unidade de visão, e o povo tem se dividido cada vez mais. As pessoas estão perdidas, e é como se estivesse em uma grande escuridão, onde as pessoas estão tateando, buscando saber para onde devem ir. O fato é que o mundo pede por uma resposta. Existe uma necessidade de uma resposta. Entendam, a resposta para todas essas coisas,
a resposta para as dificuldades, para as crises, a resposta para os problemas não virá de governos, não virá de ideologias. Eu me lembro de uma palavra que o salmista, a certa altura, o salmista, ele pergunta e ele mesmo responde, no Salmo 121, no verso 1 e 2, o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Percebe? Parece um clamor angustiado, alguém que pede socorro. A gente só pede socorro quando está perdido. E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Sim, gente, é do Senhor que vem o nosso socorro. E o Senhor providenciou o socorro para todos que estão na terra. O socorro é Jesus. Jesus vem como resposta a todas as necessidades humanas. Mas Jesus, ele, antes de partir, e esse texto que o pastor Wilton leu agora aqui, no Evangelho de Mateus, Jesus, antes de partir, imagina só, ele vai partir de volta para o céu, e sabe, uma pessoa, sabe um pai, uma mãe, quando vai sair, assim, depois de dar todas as orientações para os filhos, ele chega na porta assim e diz: olha, não esqueça de tal coisa, e fala o mais importante. E Jesus, ele, antes de partir, Jesus traz algo muito importante. Jesus está dizendo que a igreja precisa ser uma resposta para o mundo. Jesus está dizendo que nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos um alvo, e a igreja é chamada a ir para esse alvo. Jesus disse: olha, vocês, agora é com vocês. Eu estou indo para perto do Pai, e agora é com vocês. E foi muito apropriado a escolha do tema para celebrarmos o aniversário da igreja em Camará, e estamos trabalhando o tema para esse mês é uma igreja que avança para o alvo. Uma igreja que avança para o alvo. Igreja é movimento. Igreja não é uma instituição parada. Igreja não é um prédio. Igreja é chamada a ir, a avançar, e não avançar para qualquer lugar, de qualquer jeito. Mas existe uma proposta, existe um alvo, e precisamos acertar esse alvo. Hoje, iniciando essa série de mensagens, eu quero trazer o tema: uma igreja que avança para o alvo, ela tem uma visão clara e tem um foco no propósito divino. Ela precisa ter uma visão clara e um foco no propósito divino. Senão, ela não irá chegar no alvo. Eu quero orar com vocês nesse momento. Pai, em nome de Jesus, é diante do Teu cuidado que nós estamos e colocamos diante de Ti, Pai, essa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações. Não permita, Senhor, que nada venha roubar, distrair nesse instante, mas queremos estar focados naquilo que Tu preparaste para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Olha, gente querida de Camaragibe, eu quero dizer para vocês o seguinte: a igreja é sem dúvidas, e essa igreja aqui, ela é uma Oi, fui eu que meti a mão aqui. Igreja é um lugar de acolhimento. Igreja é um lugar de comunhão. Igreja é um lugar de apoio mútuo. Igreja é um lugar onde precisa ter uma sensação
de pertencimento. Sabe, é num ambiente como a igreja que Jesus escolheu para que pessoas fossem curadas, famílias restauradas, vidas transformadas. O calor humano, a fraternidade, o cuidado emocional e espiritual fazem da igreja uma verdadeira casa, um verdadeiro refúgio para aqueles que buscam esperança e segurança. No entanto, eu quero dizer uma coisa: esse aconchego não pode se tornar em um fim. Não é o nosso objetivo final, não é ser apenas um lugar de acolhimento. A missão da igreja, ela vai além do conforto da comunhão, da alegria da unidade. A igreja existe para avançar, a igreja existe para sair do prédio, a igreja existe para ir àquelas pessoas que estão fora da igreja. Aliás, o pastor Carlito, lá de São José dos Campos, ele diz sempre que a igreja é a única instituição que não vive para os seus membros, vive para os que são de fora. Ou seja, a igreja vive para aqueles que estão fora da igreja. Nós precisamos ir atrás daqueles. A igreja é chamada a ser luz no mundo. E ser luz, só tem sentido ser luz aonde existe trevas, aonde existe escuridão. Por isso que é preciso que a igreja esteja atenta. Sabe, gente, a sensação de segurança, ela pode nos acomodar. A sensação de um ambiente seguro, gostoso, ela pode nos distrair daquilo que o Senhor nos chamou, que é uma grande missão, chamado também de grande comissão. Nós somos chamados a avançar, a romper barreiras, a quebrar dificuldades, a encontrar os perdidos, a levantar os caídos. Nós somos chamados a ir até mesmo em direção àqueles que são contra a igreja, por desconhecer a igreja. A igreja, quando ela entende o seu propósito, ela não se contenta apenas em reunir pessoas, mas ela entra num modo de resignação, para que possa aí sim impactar a geração, possa fazer diferença no mundo. Existe um alvo que é claro, existe uma caminhada que exige um foco, mas para tudo é preciso ter fé e obediência. O aconchego da igreja é uma bênção, mas o avanço é uma missão. É uma missão. Nós somos chamados a sairmos do aconchego para irmos para a missão. E em última análise, quando nós temos um alvo e não atingimos o alvo, sabe qual é a palavra que no grego significa errar o alvo? A palavra no grego que é errar o alvo chama-se pecado. Ou seja, o termo pecado, ele vem para dentro da religião no sentido de que pecar é quando nós erramos um alvo. Ou seja, Deus tem um alvo para as nossas vidas. Deus tem o alvo da gente no casamento. Deus tem um alvo na vida profissional. Deus tem um alvo na vida acadêmica. Deus tem um alvo ministerial. E todas as vezes que eu erro o alvo, eu estou pecando. Ou seja, Deus tem um padrão para que eu haja. E todas as vezes que eu erro aquele padrão, eu entro em estado de pecado. Pecar não é apenas cometer, algumas atitudes moralmente equivocadas, mas é quando a gente falha em cumprir o propósito que a gente foi criado.
A igreja não pode perder de vista o seu alvo. A igreja não pode perder de vista o seu chamado, porque senão nós estamos desviados espiritualmente. Quando a igreja não cumpre o seu chamado lá fora, a igreja está em pecado. Isso é muito sério. Uma igreja sem direção, que se acomoda ou que se fecha em si mesmo, está negligenciando um chamado divino. Portanto, não avançar, não obedecer, não se mover em direção ao propósito, é uma atitude de pecado. Gente, existe um propósito. E olha o que diz a palavra em Provérbios 29:18, onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Existe uma revelação divina, e eu preciso obedecer. A desobediência em não seguir o foco impede-nos de acessar as bênçãos de Deus. Deus preparou bênçãos para o seu povo. Gente, olha, não podemos nos afastar da missão. Não podemos nos desconectar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus abençoa o avanço. Deus abençoa o compromisso com o reino. Deus não abençoa simplesmente aquilo que nós achamos ou queremos. Deus abençoa aquilo que Ele acha e aquilo que Ele quer para cada um de nós. Sabe, estagnar-se, ficar parado, é como se a gente estivesse saindo de um trilho que nos conduz aonde os milagres acontecem. Eu não posso perder o fluxo da graça. Eu preciso viver debaixo daquilo que o Senhor preparou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, Deus está agindo para o bem daqueles que estão sob o seu propósito. Então é fundamental a gente pegar esse texto, onde o Senhor nos delega a grande comissão. Jesus está ali reunido com os seus discípulos logo após a sua ressurreição. Os discípulos ainda estão meio atônitos, mas Jesus disse, olha, existe um chamado para a igreja, para cada um de vocês. E o chamado é ter uma visão clara e ter um foco no propósito. E o que seria ter uma visão clara e ter um foco no propósito? Vamos ver, em primeiro lugar, a visão clara. A visão clara é saber o que Deus espera da igreja. Não é o que o pastor Geis espera da igreja, o que o bispo Miguel espera da igreja, o que o pastor Wilton espera da igreja, não. Todos nós devemos ver o que Deus espera da igreja. Deus tem expectativas com a igreja. E ter uma visão clara é saber exatamente aonde se quer chegar, porque o destino é muito importante. Existe um destino. Enxergar com nitidez esse objetivo, os caminhos que conduzem até ele. Gente, uma pessoa com visão clara, ela toma decisões corretas, com intencionalidade. Quando nós temos clareza das coisas, nós sabemos do que devemos desviar.
Quando nós não estamos com clareza, nós batemos, nós trombamos, nós caímos nos buracos. Mas a clareza faz com que a gente possa seguir com confiança. Clareza de visão nos orienta, mas também nos motiva, nos organiza, nos direciona. A igreja que avança precisa ter nitidez do seu chamado. E Jesus não deixou dúvidas qual é o chamado. A gente viu aqui hoje no verso 19, Jesus disse: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações. Gente, olha, eu preciso ter clareza dessa verdade. Jesus não disse: vão e tragam pessoas legais. Venham e tragam pessoas capazes. Vão e tragam pessoas religiosas. Vão e tragam pessoas ali com coragem. A característica que Jesus disse que a gente deveria trazer eram discípulos. O papel da igreja é fazer discípulos. Discípulos são seguidores. Discípulos são imitadores. O papel da igreja é fazer pessoas, tornar pessoas, e eu preciso ter essa visão clara, que o meu objetivo é fazer discípulos. Discípulos. Gente, nós não estamos apenas reunindo pessoas legais. Nós estamos formando discípulos para expandir o reino. Sem essa clareza, a igreja corre um risco de ser apenas mais um clube social, mais um espaço legal, como tantos espaços que as pessoas acham que são legais por aí. ONGs são legais, clubes são legais, mas nós não podemos perder a nossa identidade espiritual. Nós somos uma escola de discípulos. Nós estamos formando discípulos. E é claro que nós podemos usar estratégias, criar ações, ministérios. Mas tudo isso não tem o menor sentido se não for para fazer discípulos. Sabe, semanalmente bate uma pessoa na minha porta, lá na igreja, dizendo: pastor, e se a gente for criar tal ministério? E se a gente fizer tal ação? É muito legal ter a criatividade. E a minha pergunta ali para todas elas é: aonde é que isso está ajudando a cumprir a missão? A gente precisa tomar muito cuidado para não se desviar. A visão clara, ela é uma bússola que aponta para o alvo. Ela evita distrações, modismos, disputas internas, porque nós precisamos saber para onde é que nós estamos indo. Uma igreja com visão clara não é só uma igreja que caminha, mas é uma igreja que avança para um alvo. Existe um alvo. Nós não estamos aqui apenas querendo que a igreja de Camaragibe faça mais 5 anos. Nós queremos que a igreja de Camaragibe esteja caminhando para o alvo. Mas em segundo lugar, nós entendemos que a importância de ter foco no propósito. Ou seja, não se distrair da missão. Enxergar com a lente desfocada é como caminhar em meio à neblina. Você pode até perceber que tem algo na frente,
mas não consegue distinguir os detalhes, tomar decisões seguras. Tudo parece incerto, tudo parece confuso, instável. Da mesma maneira, quando uma pessoa ou uma igreja tem já uma visão clara, ela precisa agora, se eu tenho uma visão clara para onde eu tenho que ir, eu preciso cumprir o propósito de ir. Falta de foco, ela só gera desgaste, frustrações, cansaço. E nós não estamos aqui apenas para nos esforçarmos. Nós precisamos ajustar o nosso foco, entender o que é essencial, o que é prioridade. Nós temos, às vezes, recursos que são limitados, temos pessoas com tempos que são limitados. Nós não temos tempo a perder, nós não temos recursos a desperdiçar. Assim precisa ser a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial. Quando nós temos a clareza do que Deus quer para cada um de nós, nós não podemos continuar desperdiçando. A igreja não pode desperdiçar. A nossa missão é fazer discípulos. E nós precisamos entender que é preciso ter foco no propósito de fazer discípulos. Fazer discípulos não é simplesmente criar um programa de discipulado. Jesus, ele diz como é que se faz um discípulo. Está no verso 20, que a gente leu hoje. Ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Esse é um discípulo. Discípulo é aquele que obedece a tudo que Jesus ordenou. A igreja tem um foco e não pode se permitir se perder em atividades que não dão fruto, nem se deixar levar por vaidades ministeriais. A igreja precisa avaliar tudo com uma pergunta essencial: isso que eu estou fazendo está contribuindo para fazer discípulos que obedeçam a tudo que Jesus ordenou? O foco na missão é ensinar, além do que é conveniente. Tem muita gente gastando muito esforço aí para ensinar algumas coisas que são convenientes, ensinar algumas coisas que são populares, algumas coisas que a gente não vai ser cancelado. Mas eu preciso ensinar aquilo que Jesus fielmente ordenou. Quando a igreja se desvia desse padrão e começa a ensinar doutrinas humanas, filosofias vazias, interpretações distorcidas, apenas para valorizar algumas pessoas, ela perde o foco no propósito que é divino. Nós não estamos aqui para ensinar nada diferente do que Jesus ensinou. Isso é desviar-se do alvo. Meu querido, minha querida, você é chamado hoje para sair de qualquer possibilidade de distração. A autoridade da igreja, a autoridade que Jesus deu à igreja, é preciso ter uma resposta de fidelidade. A nossa fidelidade é um compromisso. Fora isso, a gente perde a identidade, a gente perde a relevância espiritual e a gente perde a capacidade de transformar vidas. Quando a igreja quer ser simpática com o mundo, ela deixa de transformar as pessoas e simplesmente agregar pessoas. Ela perdeu o sentido. O sentido do cristianismo é transformação. Uma igreja que avança para o alvo, ela enxerga com clareza
que ela depende do Senhor. A grande comissão, esse texto, Jesus, ele deixa claro que eu tenho um chamado, tenho um alvo e tenho um propósito. Mas Jesus não disse, vão e se virem. Quando Jesus chama para sermos uma igreja visionária, focada, Jesus diz, eu estarei com vocês. A igreja precisa ter a presença de Cristo. Jesus disse no verso 20, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Quando existe visão, quando existe direção, existe foco, quando existem frutos, precisa existir a presença. É preciso poder para cumprir a missão. A igreja que avança não é uma igreja que depende de recursos financeiros, da estrutura, não é uma igreja que depende de uma pessoa, mas é uma igreja que depende da presença de Cristo. Essa presença, ela fortalece. Sem ela, a missão se torna pesada, mas com a presença de Cristo, até desertos se tornam terras férteis. Avançar com a presença é muito mais fácil. Saber que Cristo é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco, Ele está nos chamando para uma ação de realizar milagres. Milagres. A igreja que avança, ela não recua diante da adversidade, ela não tem medo dos obstáculos, porque ela sabe em quem confiar. Quando a igreja avança, a igreja está indo para um caminho de vitória. Essa é a minha oração para a igreja anglicana Camará. Essa é a minha oração para a vida do pastor Wilton, de Marcília, de cada líder dessa comunidade. É que haja, sim, uma visão clara. E que haja foco no propósito. O ID já foi dado. Jesus confiou à igreja, confiou a mim, confiou a você. Então, tenha você hoje também, tenha uma visão clara, saiba o que Deus espera da igreja, que é fazer discípulos, e tenha foco no propósito, não se distraia na missão, ensine a guardar tudo o que Ele tem mandado, e que para isso, a presença do Senhor seja determinante, fundamental, e o Senhor nos ajude. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Ó Deus, Deus Santo, Deus poderoso, Deus misericordioso, eterno, nós estamos aqui como teus filhos, estamos aqui reunidos como igreja. Não, Pai, nós não queremos fazer com a nossa criatividade, não é aquilo que nós queremos, mas queremos renovar a nossa lealdade, a nossa fidelidade em obediência a Ti. Dai-nos, Senhor, uma visão clara sobre aquilo que Tu nos chamaste. Dai-nos, Senhor, um propósito específico para que não nos desviemos. Queremos viver e fazer tudo aquilo que Tu nos chamaste para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.